Aleluia, graça e paz, boa noite. Graças a Deus, a gente está aqui o dia inteiro. Uma atmosfera de poder. Você pode sentar. E eu creio que vai continuar essa atmosfera de milagres, de poder. Sejam muito bem-vindos. Quantos ficaram aqui o dia inteiro? Graças a Deus, muita gente. Não tem como a gente estar num lugar assim e não ter milagres, né? Que bom, Dulce, saudades. Então, gente, e por causa dessa atmosfera, né, eu tenho algo para falar. Pedi até a minha equipe de intercessão que orasse por mim. Esta semana eu fui muito sacudida, vamos dizer assim. Fiquei muito, não vou dizer angustiada, mas a gente recebeu uma notícia que nos fez um pouco refletir acerca da vida. Uns conhecidos nossos, nós conhecemos mais o filho, né, um pastor auxiliar de uma igreja em uma cidade aí muito conhecido. O pai dele e o irmão viajaram para um outro estado, empresários bem-sucedidos. E esse pastor auxiliar também, ele trabalha nessa empresa do pai, eles são sócios. Mas nessa viagem ele não foi. E quando voltava o pai e o filho, e mais outro engenheiro, o filho pediu, que é pastor, disse: pai, não venha não hoje à noite, deixa para vir de manhã. Vocês estão cansados, pegar essa estrada à noite. Aí ele: não, mas a gente vai, já temos o costume de viajar nesses horários. E ele disse que ficou assim meio aflito, pediu, mas ninguém obedeceu. E, queridos, na volta, né, dessa viagem, eles foram desviados de um animal na pista. E o carro capotou e morreram instantaneamente. O pai com 50 e poucos anos e o filho com 25. E atrás estava o engenheiro, no banco de trás. Né? E ele só quebrou o braço, não teve mais nada. Mas tem um detalhe bem interessante. No velório dos dois, o pastor, com muita sabedoria, disse assim: olha, aqui está o caixão. Eles dois não estão mais aqui, eles estão com o Senhor. Eram crentes, um de uma igreja, outro de outra, mas eram cristãos. Mas e você, que veio junto? Porque ele estava lá no velório, com o braço quebrado. Você vê que o negócio foi tão leve para ele que nem ficou internado. E ele estava com a família lá chorando. Ele disse: eles estão com o Senhor, e você? Se você tivesse partido, você tem certeza de onde você estava? Ele disse: não. Ele disse: pois é, você não estaria em um lugar bom. Deus te deu uma chance de você viver e depois que morrer ter uma vida eterna. E falou de Jesus para ele, e ele recebeu Jesus com toda a família. Mas aquilo me fez refletir, queridos, desde quinta-feira, volta e meia, eu tenho essa nota no meu espírito que eu devo ministrar esse assunto. Se fosse um de nós, onde estaríamos hoje? E aqueles que estão ao nosso redor? Será que existe uma convicção de vida eterna, de salvação? Ou será que você é um daqueles que diz assim: morreu, se acabou? Porque existe esse conceito aí fora. Morreu, se acabou. Mas eu vou mostrar para vocês, amados, que não é bem assim. Existe uma continuidade dessa vida. Quando a gente morre, o nosso espírito só tem dois lugares para ir. Não tem intermediário. Ou vai direto para o Senhor, seio de Abraão, talvez, um lugar bom, até aguardar Jesus Cristo nos ressuscitar dos mortos, o nosso corpo, no caso, redimir o nosso corpo. Ou inferno. E esta noite eu vou falar um pouco sobre o inferno.
Mas não é para trazer condenação. É para a gente fazer uma avaliação da nossa vida e de como estamos nos portando diante das pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu tenho certeza que tanto aquele jovem de 25 anos que deixou uma filha, um filho, aliás, de 5 anos, uma esposa, quanto aquele senhor, jovem senhor, ele não tinha planos para a morte. Mas graças a Deus, eles tinham entregue suas vidas a Jesus em vida. Perderam, vamos dizer assim, uma parte da vida prematuramente, foi uma morte prematura, abrupta. Mas a verdadeira vida eles não perderam. Mas e você e eu que estamos, e os nossos familiares, e os nossos colegas de trabalho? Porque as pessoas, às vezes, inclusive cristãos, nós às vezes estamos levando uma vida como se o inferno não existisse. Como se fosse um conto de fadas. Ou até vemos às vezes no Instagram algumas historinhas de inferno, que o povo está lá se divertindo no inferno. Está dançando, né? Carnaval no inferno, axé. Será que é assim? Será que o Senhor Jesus falou que o inferno era assim? Amados, eu pesquisei no Novo Testamento, só com o nome inferno, fora trevas, só com o nome inferno tem 20 citações. Então não foi um assunto aleatório, um assunto que nunca veio à tona. Só com o nome inferno e como treva, como escuridão, teve outros nomes. E eu não estou aqui com uma mensagem para condenar nem trazer medo. Pelo contrário, é para nós celebrarmos a salvação. Mas ao mesmo tempo ter uma convicção, fazer uma análise de como está o nosso testemunho, a nossa pregação para outros. Às vezes pessoas estão a vida inteira do nosso lado e a gente não tem coragem de pregar o evangelho para elas ou orar por elas para que alguém pregue e elas não vá para esse lugar de tormento. Vocês estão com as caras, mas eu sei que eu estou pregando debaixo de unção. Vamos ver alguns textos que o Senhor Jesus falou acerca do inferno. Em Mateus 5, 29, verso 30, Jesus disse, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Está aí uma citação que ele fala. E ele está falando aqui sobre adultério. No Sermão do Monte ele fala, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aí ele continua, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Outra citação, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ele fez uma ligação entre inferno com adultério. Jesus não se perdia nas palavras. Amém? Então, significa que adultério é perigoso. É um passo para ir para o inferno. É bom que o crente ouça isso. Porque tem muito crente. E às vezes porque conhece a palavra da fé, meu Deus, como é bom ir para aquela igreja. A gente dança, a gente pula, a gente concorda, a gente declara. Tudo isso é verdade. Nós somos pregadores de boas novas. E aqui são as boas notícias. Mas aqui está falando que o adultério leva ao inferno. Essa palavra inferno, nesse contexto, é Geena. Porque tem várias palavras de inferno. Tem Sheol, tem Geena, tem Hades e tem Tártaro. Tem 4 significados. Mas todos têm o mesmo senso comum. Geena, né, Raimundo estava me dizendo que é porque no hebraico está assim. E na hora que eles traduziram, deixaram o mesmo termo do hebraico. Então, esse inferno, olha o que significa. Foi Jesus.
Mas aqui é o sermão da montanha, o sermão do monte. Quem já foi em Jerusalém sabe lá o lugar onde Jesus pregou. E ele falou sobre o inferno naquele lugar. Isso aqui significa lugar de punição futura. Designava originalmente o Vale de Rinom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destinação futura. Mas tem mais lugares aqui que o Senhor Jesus falou. Ainda em Mateus 10, 28. Se você não pode ir lá, apenas anote. Jesus disse, olha, falando sobre que o discípulo não estava acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E começa dizendo que são estímulos que ele está dando, encorajamento. E no verso 28 ele dá um encorajamento profundo. Ele diz assim, olha, você não deve ter medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Mais uma vez ele fala de inferno. E essa palavra inferno aqui também é Geena, o lugar de punição futura dos perversos. Amém? Eu creio no Espírito Santo falando conosco nessa noite. Jesus também falou em Mateus 11, verso 23. Falando das cidades penitentes. Sobre aqueles lugares que ele pregou e fez tantos milagres. E poucas pessoas se arrependeram. E aí ele diz assim, olhe. Tu, Cafarnaum, que é uma das cidades ali da região de Israel. Elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até ao inferno. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, você, Cafarnaum, vai descer ao inferno. Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que foram feitos aqui em Cafarnaum, teria ela permanecido até o dia de hoje. Dizendo, vocês viram tantos milagres, mas vocês não deram valor. Vocês não se arrependeram. Sabe, pessoas que vão para a igreja, recebem milagres. Porque a operação de milagres é um dom do Espírito. E muitas vezes, em meio a incrédulos, Deus opera milagres. Porque é uma manifestação soberana do Espírito Santo. Uma igreja que ora, ela está suscetível a acontecer a operação de milagres. Então, incrédulos podem chegar aqui e receber um grande milagre. E depois, amados, desconhecer Jesus. Não querer nada com Jesus. Já vimos isso inúmeras vezes. Ele está dizendo, esse tipo de pessoa, sabe, como Cafarnaum, se em Sodoma tivesse acontecido um milagre daquele tipo, e o povo tivesse outra reação, sabe, ele não teria dado o juízo para Sodoma. Ele está dizendo, vai ter juízo de inferno para esse povo. Que receberam milagres, que receberam o poder de Deus, mas que não valorizaram. Irmãos, mais do que uma cura, nós precisamos falar de arrependimento para as pessoas. Mais do que um milagre financeiro, precisamos de propósito intencional. Você quer receber Jesus? Porque a gente tem que ter interesse na alma. O corpo pode até morrer, se corromper, mas o verdadeiro homem. E nós que já somos cristãos, nós vamos ser passíveis de julgamento acerca disso. Porque ficamos calados. O inferno não existe, senão Jesus não teria falado. Vocês estão tão quietinhos? O dia todo a gente estava aqui no manto. Então é um tempo propício. Lá em Mateus 16, 18, quando Pedro teve aquela revelação de que Jesus era o Cristo. E Jesus disse, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja e as portas do inferno. De novo, ele falou de inferno.
e as portas do inferno. Aqui já não é Geena, é Hades. Mas é inferno. O Hades é o Deus das regiões mais baixas. Jesus utilizou uma mitologia grega da época. Hades ou Pluto. O mundo inferior, o reino da morte. Sepultura da morte. No grego bíblico, está associado com Orcus, que é as regiões infernais. Um lugar escuro e sombrio, nas profundezas da terra, o receptáculo comum dos espíritos separados do corpo, dos que estão sem Cristo. Estão entendendo, amados? Talvez você diga, como é que eu vou para a igreja domingo à noite para ouvir sobre o inferno? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você tem familiares. E você é um ministro da reconciliação. Quando o Espírito Santo entrou em você, entrou em nós, um dos maiores propósitos é a gente dar continuidade à pregação do Evangelho, como diz Valnice Milhões. Saquear o inferno e povoar os céus. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está imerso no maligno. Uma irmã, uma vez, ela teve um acidente de carro. E aí, o corpo dela saiu. E ela viu claramente uma fila imensa. E as pessoas andando naquela fila, ela só viu os gritos de horror. Porque elas estavam entrando no inferno. Gritos terríveis. Mas ela era crente, ela disse que viu quando ela foi arrebatada pelos anjos do Senhor. Ela voltou. Deus disse, você vai voltar para contar. Ela foi minha aluna lá em João Pessoa. E ela nos contou isso. E eu sei que era verdade. Queridos, o inferno existe, ele é real. E não é aqui na terra, como talvez alguns pensam. Ah, o inferno já é aqui. Não. Se fosse aqui, estava tudo bem. Mas o inferno trata-se de eternidade. É sem fim. Não é um momento apenas, é uma eternidade. Sabe, queridos, Deus tem nos dado recursos tecnológicos, financeiros. E não pense que isso é somente para a gente se regalar aqui na terra. É bíblico nós comermos o melhor da terra. Mas é mais bíblico investir na pregação do Evangelho. E se você desejar ganhar almas, Deus te faz próspero. Porque o que mais pulsa no coração de Deus são vidas. São almas que a gente consiga tirar desse lugar terrível. Eu vou contar para vocês uma história, porque não é parábola. Está lá em Lucas 16, eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A gente precisa valorizar mais a salvação que nós temos. Lucas capítulo 16. Jesus conta a história. Não é parábola. Não é uma ficção, é um caso real. Do rico e o mendigo. Estão comigo? Para a gente não ficar mais brincando de crente. Se desviar por qualquer coisa. Se distrair. Ficar magoado. Não vou mais para a igreja. Porque é tudo um bando de hipócrita naquela igreja. Como diz um pastor conhecido meu. Tem mais lugar para você. Tem lugar para mais um. Porque querem perfeição, não existe. Perfeição só em Cristo. São homens que o que nós temos de bons é a unção do Espírito. Agora, eu te garanto, é melhor estar aqui do que estar no mundo. O mundo não tem, amados, amizade com ninguém, não. O mundo não tem lealdade com ninguém. Aqui você ainda encontra. Talvez 100% não seja, mas tem um bom número de pessoas leais, que ama Jesus, que teme a Deus. Então,
Deixa essas desculpas de lado. Não temos mais tempo de ficar olhando quem é perfeito e quem não é. E julgando e criticando. Enquanto isso, pessoas do nosso lado estão indo para o inferno. Olha o que Jesus fala aqui do rico e o mendigo. Verso 19. Ora, havia certo homem, Jesus contando essa história. Não é parábolas, digo novamente. Que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o lugar onde fica os mortos em Cristo. Eu não entendo muito de escatologia, mas às vezes eu pergunto a alguém, onde ficam os mortos em Cristo aguardando a ressurreição? É isso, Raimundo? É isso, Eduardo? Me ajude aí, é isso mesmo, né? Antes de Cristo. Ah, pronto. Olha aí, hoje quem morre em Cristo já vai direto para Cristo. Aqui é porque antes de Jesus ter morrido e ressuscitado. Então, naqueles dias quem morreu, Davi, por exemplo, foi para o seio de Abraão. Moisés, todos eles. Jeremias, porque eles tinham uma promessa da aliança. Deu para entender? Hoje já vai direto. Nós estamos em uma superior aliança. Amém? Mas olha, vamos lá. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos parar aqui um pouquinho, porque talvez alguém diga, está vendo? Todo rico vai para o inferno. Vamos ver o contexto. O rico não foi para o inferno por ser rico. Senão o evangelho seria uma contradição. Porque Abraão era rico, Isaac rico, Davi riquíssimo, milionário. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Paulo falou de riquezas. O que o levou ao inferno não foi ser rico, foi ser avarento, foi não ter compaixão. O mendigo estava na porta dele todos os dias. Sequer ele ficava esperando que as migalhas caíssem. Um homem riquíssimo se regalando esplendidamente e vendo uma pessoa na sua porta e não ter coragem de dar um pedaço de pão, não ter coragem de sarar as feridas. O Senhor Jesus lá na frente, ele conta sobre os que estão à esquerda dele, que vão para o inferno e ali haverá ranger de dentes e choro. E ele conta por que é. Porque estive nu, você não me vestiu. Estive com fome, você não me alimentou. Eu estive preso, você não me visitou. Eu estive doente e você não foi lá. E perguntaram, quando foi que te vimos assim? Quando você vê um desses pequeninos, quando você vê alguém preso e não foi visitar, quando você vê alguém com fome e não dá um prato de comida, quando você vê alguém precisando pagar uma conta de luz, se desesperando porque vai ficar no escuro e você não tem compaixão, quando vê alguém doente e você pode pagar uma receita de um médico e você não tem compaixão, é esse tipo de riqueza que pode levar ao inferno. Não era por ele ser rico. Quebra essa religiosidade em nome de Jesus. Nós já fomos resgatados da maldição da pobreza. Pobreza é maldição. Entenda, não é ser pobre que é maldito. É a pobreza. É uma maldição. E quando você vem para Cristo, Ele te resgata dessa maldição. Você entra num processo de herdeiro de Deus. Co-herdeiros em Cristo. Mas a riqueza sem um propósito para ajudar o povo, as pessoas, pode levar ao inferno.
Então ele estava ali, aquele mendigo, com fome, cheio de feridas, e aquele homem se regalando esplendidamente, ou seja, ostentando, se exibindo. Se fosse nos dias de hoje, postando fotos e mais fotos em iates, isso e aquilo, nada contra, mas não tem coragem de dar uma feira a ninguém. Era isso que Jesus estava recriminando, queridos. Vocês estão entendendo? Animados com a palavra. Mas não é pelo fato de ser rico, não. Você pode ser rico aqui e ainda andar nas ruas de ouro lá. Quantos creem nisso? Porque eu creio. Eu sou cheia de Deus, eu amo Jesus, eu temo ao Senhor, eu sou rica. E ainda vou fazer muitos enriquecerem com a unção que eu carrego. Então não aceite essa mentira que os ricos não vão para o reino de Deus. Agora precisa pessoas aqui neste meio, ou quem está me ouvindo, se levantar na unção do Espírito, na ousadia de Deus, e entrar nos condomínios de luxo, entrar nas mansões, para pregar as boas novas de que Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo não quer que vá para o inferno. Olha o que ele diz aqui. Louvado seja Deus. Eu sei que Deus me mandou pregar essa palavra, amados. Eu sei porque sei quando... Eu nem anotei nada. Está tudo aqui só na Bíblia. No inferno, estando em tormento. O inferno é lugar de tormento. Sabe o que é tormento? Dores. E aqui diz bem claro: daqueles no inferno depois da morte. Dores terríveis. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, lá no céu, no lugar reservado para a vida eterna. Então clamando diz: Pai Abraão. Gente, eu fico chocada, porque só quem chamava pai Abraão era judeus. Significa que aquele homem tinha uma aliança com Deus, mas quebrou. Irmãos, ainda tem que alguém me provar que uma vez salvo, salvo para sempre, porque eu não acredito. Porque o Senhor diz sempre que a gente deve viver na palavra, na santidade, para herdar a vida eterna. Então essa história que te contaram, olha, uma vez salvo, levante a mão na igreja, entrega a vida a Jesus, mas vai para o carnaval, não tem nada não. Deu umas escapadinhas com a coleguinha de trabalho, não tem nada não. Eu preciso que ainda o Senhor me revele isso, porque eu não acredito que vá para o céu. Como dizia os antigos, só se for da boca da formiga, da boca do tamanduá. Porque Deus não é injusto. Você se aparta do mal, você procura viver uma vida santa, você foge da prostituição, foge do adultério. O que faz essas mulheres tão lindas, jovens, se guardar, não querer estar com um e com o outro, temor a Deus? Aí essa de Jesus, no motel todo dia com um e com o outro, aí diz que vai para o céu. Eu não acredito nisso. Se um dia alguém me convencer, o Espírito Santo quiser me convencer, eu vou aceitar. Aí eu desprego isso aqui. Eu peço perdão, mas até agora eu não acredito que você pode viver uma vida vulgar, de malandragem, sem caráter, sem santidade, e dizer que vai para o céu. Porque estamos na graça. Foi na graça que Ananias e Safira morreram fulminados. Foi na graça que Paulo disse: vamos entregar esse corpo a Satanás. Vocês estão esquecidos disso? Foi na graça. Olha o que ele continua dizendo, vou ser bem breve. Aí ele diz aqui: então clamando disse: Pai Abraão. Presume-se que ele tinha uma aliança com Deus.
e quebrou, zombou. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O inferno tem chamas. Atormentado, diz, pelo menos a ponta do dedo me refresque a língua. O inferno, amados, o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Tinha um filme antigo chamado Inferno em Chamas. Não deu tempo para pegar a cena que mostra, amados, vermes comendo o rosto da pessoa, o corpo. Só que o interessante é que comia e não consumia. Era comendo, comendo, comendo. E aquilo não parava de comer e continuava no lugar o corpo. Tormento. Eu lembro dessas cenas, logo quando eu aceitei Jesus. Me mostraram isso para eu ter mais medo mesmo do inferno. Às vezes um pouquinho de medo é bom nesse sentido. Porque existe um evangelho muito leviano por aí. Que você não se arrepende, não muda de vida. Este não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser salvo é mudança de vida. É arrependimento. É todo dia mudando a conduta, mudando o caráter. Amém? Vamos lá. Então clamando, disse. Aí verso 25. Disse porém Abraão, filho. Olha, ele era filho de Abraão. Ele era da linhagem da fé. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado. E tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vocês aí do inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vocês outros não podem. Nem os de lá passar para cá. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Talvez o propósito dessa mensagem não seja nem para você, porque você é salvo. Mas despertar quantos irmãos nós temos, quantos parentes nós temos, quantos colegas. E a gente não está pregando. Porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, ei, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que ele está dizendo? Eles têm a palavra e os pregadores. Aqui é uma responsabilidade para nós. Quem está lá não volta. Quem está no inferno não pode vir avisar. E quem está no céu, primeiro, quem via Abraão quem via Lázaro era o rico. Mas Lázaro não via o rico. Quem está no céu não vê tormentos do inferno. Mas quem está no inferno vê as delícias do céu. E eu imagino a condenação. O que o diabo não fica dizendo, seu idiota, seu besta, eu consegui te enganar. É tormento de todo tipo, no corpo, nas emoções, porque a alma não morre no inferno. Você lembra de tudo, a pessoa vai lembrar de tudo, de quantas vezes ouviu o evangelho e zombou, mangou dos pregadores, mangou dos pastores, zombou dos pastores. Mangou é da minha terra. Como é aqui, zombou, né? Tirou onda, sei lá. Quantas vezes você é crucificado porque você é crente? Já vem você com essa história? Pois é. É porque nós andamos no amor. E ainda que dê numa face, a gente dá a outra. Vem, pode bater, mas eu quero você salvo. A gente carrega o amor de Deus, porque a gente sabe da verdade, amados. Ele disse, eu tenho 5 irmãos, mande na minha casa. Mande lá na minha casa. Aí ele disse, não, você tem Abraão, você tem Moisés e os profetas. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrependerão. Abraão, porém, ele respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos se deixarão persuadir. Agora escute isso.
Ainda que reencarne, não. Ainda que ressuscite. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, não vai persuadir. Não diz reencarne. Jesus está quebrando a doutrina do espiritismo, de que os mortos voltam. Sinto muito te dizer, ali não é a voz da sua mãe, nem a voz do seu pai, nem do seu filhinho. Ali são demônios. Eu ensino a autoridade do crente no Rema e conheço muito bem sobre esse assunto de demônios. Eles incorporam, eles usam a voz, os sentimentos e as emoções. E ainda tem todo o histórico familiar. E vai contar tudinho para as pessoas se emocionarem. Meu filho, não é, são demônios. Se tiver um crente cheio do poder de Deus, eles não baixam. Ele falou ressuscite, não falou reencarnação. Amém? Ainda que alguém ressuscite dos mortos. Sabe o que Jesus está dizendo? Essa obrigação é de vocês. Essa obrigação é de vocês. Outra coisa que eu quero te mostrar. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eu falei que são quase 20, eu não vou falar tudo porque Jesus está falando, o Pedro está falando sobre os falsos mestres, o caráter desses falsos mestres, as suas obras e o justo castigo. Gente, preste atenção. Os falsos mestres, o seu caráter, suas obras e o castigo deles. E ele diz que esses falsos mestres, eles saíram do meio da igreja que Pedro mandou a mensagem. Eram dissimuladores com heresias destruidoras, ao ponto de renegar o soberano Senhor. É como outro dia alguém disse, você não precisa mais ler Bíblia. A Bíblia está fora de validade. Você viu um grande pregador no Brasil dizendo isso? Que a Bíblia caducou. Saiu de onde essa criatura? Da igreja. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas. Existem igrejas inclusivas. O que importa é o amor. Então o homem como pode entrar lá, é o homem dizendo para o outro, é meu marido. E o pastor aplaude. Entenda, a igreja é o lugar de aceitar todos. Entrou naquele portão, nós temos que amar. Entrou naquele portão, pode ser o que for. A igreja tem que estar pronta para receber travestis, homens com corpo já totalmente transformado em mulher. E não olhar com olhar de reprovação. É olhar com olhar de amor. Ali é uma vida que precisa de Jesus. Agora isso não quer dizer que a gente está dando validade àquela prática. Porque está contra a palavra. Um casal de namorados que dorme junto, vive junto. Nós vamos amar. Nós vamos dizer o caminho para ele qual é. Cremos que vai se consertar. Muitos aqui já passaram por isso. Você não vai repudiar. Você não vai rejeitar. Mas não quer dizer que estamos validando aquela prática. É bem diferente. Agora aqui é lugar mesmo que venha prostitutas. Venha ladrões, venha homossexuais. Venha todo tipo que é na igreja. Eles precisam entrar em lugares santos. E nós como crentes maduros, não é para olhar atravessado. Como se por acaso você foi alguma peça boa no passado. Oh! Olhe com olhar de amor. Faça com que eles se sintam amados. Porque senão o mundo quer. O inferno quer tragá-los. Mas nós não vamos deixar. Não é só com a pregação, não. É com a atitude. Amém? Mas olha o que ele diz aqui, para a gente concluir. Eu sei porque sei. Eu não sei se eu vou ter muito glória a Deus, muitos améns, muitos piques, muitas ofertas. Não estou nem aí. Prego o que Deus mandou.
muitos likes no YouTube. Mas uma coisa eu sei, Deus me mandou. Olha o que versículo 3. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. É o que tem acontecido hoje com muitas igrejas. Também movidos por avareza, farão comércio de vocês com palavras fictícias. Para eles, quem são eles? Os que saíram do meio da igreja que Pedro está mandando a carta. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Sabe por quê? Verso 4. Ora, se Deus não poupou, preste atenção a isso. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Aí ele começa a dizer, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Aí no final ele diz, por acaso ele vai preservar essas pessoas? Quando os anjos que viam a face do Senhor se rebelaram contra Deus, Deus os expulsou e lançou no inferno. Olha esse nome inferno aqui. Já não é Hades, nem Geena, nem Sheol. É Tártaro. Região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos antigos gregos como a habitação dos ímpios mortos, onde sofrem punição pelas suas más obras. Eu quero que ele coloque uma foto agora. Vou mostrar agora nesse final. É só uma figurinha de como é o inferno. Se puder apagar a luz. É mais ou menos isso, amados. Tem cenas piores. É lago de fogo e enxofre. É fogo sem parar. Outra, olha lá. As almas. Tudo ali, ó. Apaga a luz que todo mundo quer ver. Tem cenas mais chocantes, mas não deixou para ver. Não pode apagar não, né? Tem como apagar? Eles estão mergulhados. São vidas aqui, com as mãos levantadas, gritando por socorro. Isso não é filme de terror, não, amados. Isso é a verdade. Olha o corpo ali vivo, olha. O corpo deles mesmo, das pessoas. O corpo de quem morre sem Cristo está lá. Gritando. Mas isso não é uma horinha nem duas. É sempre. É a eternidade. Olha lá os portais do inferno. O irmão Reg, ele disse que era batista de muitos anos. Não estou dizendo que os batistas vão para o inferno, não. Em nome de Jesus. São salvos. Mas ele, o caso dele era diferente. E ele morreu. E ele foi descendo ao abismo e gritando. Ele viu. Quando tinha um demônio enorme na porta, no portal do inferno, esperando ele. E ele gritou, Senhor, eu sou batista. Senhor, eu vou para a igreja. E gritando, até que ele clamou por Jesus. E ele viu quando uma mão forte puxou ele do inferno. Tem um livro chamado dele, Eu Fui ao Inferno. Ele conta. O mesmo irmão Rega que pregou para nós fé. Então o inferno, amados, não é algo ilusão da mente humana. De uns que ficam debochando. A vontade natural é você dizer, vou entregar a Satanás essas pragas. Mas a vontade do Espírito é a gente chorar de compaixão. É interceder, é gemer. Porque ali tem um pai e uma mãe que pode estar orando. Tem pessoas orando por eles. O grupo Louvor pode subir para a gente concluir mesmo. Eu quero te mostrar, amados, que esse lugar terrível nunca foi vontade de Deus. Amém? Deus não criou o homem para o inferno. Em Mateus 25, verso 41.
Então o rei, falando sobre Jesus, dirá também os que estiverem à sua esquerda. À direita ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo celestial. Diga: sou eu. Se você não tem dúvida em dizer isso, você vai mudar hoje de condição. Mas à esquerda, Jesus Cristo diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mostra de novo a figura do fogo. Para esse fogo eterno, foi Jesus que falou. Agora ele completa: preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para os homens. Ei, o inferno não foi preparado para a raça humana. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Em Apocalipse, Jesus Cristo fala também. João tem uma revelação do inferno. E ele vê lá, em Apocalipse capítulo 20, verso 14. Diz assim, falando sobre o juízo de Deus. No verso 13 diz: deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno. Você viu isso aqui, esse inferno? Vai ter o dia. Aqui está dizendo: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Tanto esse inferno como a morte já tem um destino cruel. Lago de fogo e enxofre, a segunda morte. A morte eterna. Quem vai estar lá não são os demônios e Satanás, mas todos aqueles que rejeitaram Jesus. Todos aqueles que se desviaram do caminho do Senhor e não se arrependeram a tempo. É bom a gente ter cuidado com a nossa salvação. É bom a gente pensar, amados, antes de se desviar, antes de dar um pulinho no mundo, antes de continuar na prática do pecado. Você quer isso para a sua vida? Muitos estão aí fora porque não tem essa revelação. A gente tem que ensinar ao mundo: olha, Deus criou o céu para você. Deus não criou o inferno para você. Muitos vão para o inferno porque não sabem que tem um céu preparado. E a culpa é da igreja. A gente não tem que pregar só dando sopa, só dando coisas da ação social. Isso é bíblico, é. Mas a gente tem que pregar com ousadia e com unção, dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Ei, ecoa na eternidade: arrependei-vos. Arrependei-vos e serão cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e será tirado a sua vida do pé do inferno. Eu quero que acenda a luz. Tem pessoas aqui, amados, talvez ouvindo essa mensagem, que está a um passo do inferno, que o diabo já traçou tudo, mas ele não contava que eu traria essa mensagem, onde o Espírito de Deus ia convencer pessoas, e elas seriam tiradas do inferno. Elas sairiam desse destino terrível. A mensagem de hoje é: o inferno não é o seu destino. Diga para o seu vizinho: o inferno não é o seu destino. Mande uma mensagem para as pessoas: o inferno não é o seu destino. Aleluia, amém? Essa é a palavra que Deus tinha para falar. Eu quero que todos fechem seus olhos e curvem suas cabeças. Em nome do Senhor Jesus. Não é para te trazer medo, é para te trazer consolação, alegria de servir a Jesus e de ser um instrumento da reconciliação. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, que não quer ir para o inferno? Onde está o primeiro?
Você entrou aqui e diz: eu quero Jesus. Onde está essa pessoa? Eu sei que tem, amados. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Onde está essa pessoa? Vem cá, querido, correndo. Isso mesmo. Corajoso. Se fosse só você, já valeu a pena. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem mais alguém que quer acompanhá-lo? Quem é a outra pessoa? Onde você está, levando sua mão e diga: eu quero Jesus. Quem é essa pessoa? Rápido. Ou você estava afastado e hoje à noite o Espírito Santo te trouxe aqui e você estava com o pé no inferno. Quem é essa pessoa? Diga: eu não estava com certeza da minha salvação. Vem aqui à frente, nós vamos orar e você vai sair daqui convicto. Isso. Venha, meu querido. Quem é outra pessoa? Acompanhe essa pessoa. Eu não sei se tem uma esposa ou alguém junto. Venha junto. Oh, Chacarabasocobros. Venham. Palmas, queridos. Venha. Mais um. Xalabás. Sorocotorobros. Sebrababás. Quem é a próxima pessoa? Aí em cima tem alguém? Vale, eu estou há muito tempo na igreja. Eu não estou falando de você frequentar uma igreja. Eu estou falando, olha quanto quebrantamento, amados. Eu estou falando em você ter certeza de salvação. Quem é essa pessoa? Você já foi um crente fervoroso. Você já se viu na igreja, mas hoje você está frio. Você quase não quis vir para a igreja hoje. Onde está? Venha. Dá um chute no diabo. Diga para ele a quem você serve. Onde está essa pessoa? Sai agora do seu lugar. O diabo não vai te prender mais. Onde está? Eu vou insistir, porque tua vida é preciosa. Você já foi crente, você já foi fervoroso, mas hoje você esfriou. Sai do seu lugar e diga: eu quero receber um avivamento. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo vocês. Seja muito bem-vinda a família de Deus. Quem é essa próxima pessoa? Eu não vou parar de perguntar. Se você morrer hoje, você sabe para onde vai? Se a tua prática de vida não condiz com a palavra, com a santidade de Deus, eu sinto muito te dizer, não tem um lugar bom para você, não. Eu não sou pregadora de más notícias. Eu sou profeta encorajadora. Mas esta noite o Espírito da profecia mandou dizer para você: arrepende-te, volta para Jesus. Tem pessoas na live que precisam voltar para Jesus. Está ouvindo o culto em casa. Para de brincar de crente. Se arrepende e volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Onde está essa pessoa, aqui ou na live? Amados, feche os olhos, tem uma luta aqui. Mas em nome de Jesus, nós quebramos toda intenção de Satanás. Em nome de Jesus, há uma atmosfera de salvação. Há uma atmosfera de avivamento. Nós vamos encurtar a fila do inferno. Quem é essa pessoa? Levante a mão e diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Venha, venha, aleluia. Seja bem-vinda, querida. Alguma mulher, abrace ela. Alguma mulher de pastor, dá um abraço nela. Seja muito bem-vinda. Eu sei, queridos, a gente tem muita mensagem para pregar, mas tem horas que o Senhor diz: não mude. Eu lutei o dia inteiro para não pregar essa mensagem. Senhor, como é que depois de uma imersão profética, o povo está tudo animado querendo uma profecia, e o Senhor dizendo: você vai falar de inferno. Você vai dizer que eu não preparei o inferno para nenhum deles. Eles têm direito à vida eterna.
delícias perpétuas, não é fogo eterno. Leve-os para o aconselhamento, anote o nome deles todos. Amém. Aleluia. Vai lá agora. Palmas. Venha, venha. Mais dois. Mais dois. Xalabracantarabás. Brocatarabás. Checadarabás. O diabo não vai tocá-los. O diabo não vai tocá-los. Eles são de Jesus. Oh, se alegre. Se alegre. Hey. Oh, há um Espírito. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Celebre a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eles não vão para o inferno. Diga, eles não vão para o inferno. Mas ainda existem pessoas que já foram crentes e estão em cima do muro. Estão curtindo um pouco lá fora. O Senhor manda te dizer: acaba hoje. Acaba hoje essa inconstância. Volte ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro. Mais alto. Eu quero voltar a... Canta, pastor Gabriel. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero a última noite da vida dele. Você não sabe o que te aguarda. Volta para Jesus agora. Faz um compromisso com Ele. O que é que vão dizer? Você não tem que estar nem aí. Você só deve prestação de contas a Deus. Não é da conta de ninguém a sua vida. Quem é essa pessoa? Se levante agora, em nome de Jesus. Volte ao primeiro amor. Vou falar pela última vez. Onde está essa pessoa? Esse casal, essa moça, esse rapaz que sabe que precisa se reconciliar agora com Jesus. É você, querida, venha. Pega ela aí, lá em cima. Lá em cima, venha. Isso, traz ela. Você também. Vem, querida, vem. Lá em cima. Você também, meu querido. Diaconisa, pergunte se é um ou os dois. Os dois. Dois. O casal voltando para Jesus. Aleluia. Primeiro amor. Mais alto. Mais alto. Quero voltar a... Tem aqui agora uma unção. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar. Não resista. Tem gente aqui embaixo que precisa publicamente dizer: eu estou voltando. Estou voltando. Jesus, estou voltando. Feche os olhos, queridos, porque essa pessoa vai se levantar. Ela não vai querer passar a eternidade no inferno depois do que já recebeu. Ei, Jesus disse assim: um dia vão dizer: eu curei em teu nome. Eu preguei em teu nome. Ele vai dizer: eu nunca te conheci. São essas pessoas que se desviaram, que se afastaram do Senhor. Vem os dois. Aleluia. Meu amor, eu quero voltar a Deus.
Tem mais. Eles dois estavam lá em cima. Ela começou a chorar. O Senhor falando com ela. Em nome de Jesus, ainda tem pessoas aqui embaixo. Você está no vale da decisão. Saia do vale. Deus conta com você na obra. Quem é essa pessoa? Se você um dia se decepcionou, se machucou, ei, aquele que te salvou nunca te decepcionou. Onde está essa pessoa? Se você não tem coragem, tua mulher pega você pelo braço. Vamos! Mulher faz isso. Se fosse meu marido, eu faria. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Oh, oh glória! Oh, glória! Oh, glória! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Volta ao primeiro amor. Primeiro. Abraça ele, Raimundo. Abraça eles. Eu estou lembrado dele. Lá da clínica. A gente foi lá? Na clínica? Não é não? Isso mesmo, foi na clínica. A gente não estava lá? Pregamos lá. Ele estava lá? Ah, estava outro, né? Mas a unção ficou. Você também. Você também. Ela já tá firme. Graças a Deus. A irmã de Karina, o irmão de Karina, a irmã. É isso mesmo. Ela foi aluna do Rema. Ele também. Olha aí. Olha, hoje foi inédito. Eu entreguei o culto com 1 minuto a menos. Pode bater palmas para mim, viu, Samuel? Mas a gente passou um bom tempo só fazendo apelo. Por sua causa. Será que você é importante? Dá um abraço nele, pastor Cláudio. Pode levá-los, sejam muito bem-vindos. Nós vamos amanhã telefonar para vocês, acompanhar vocês. Tem mais conselheiros para ajudar. Ei, conselheiros, fiquem prontos, porque vai ter muitas almas aqui. Ao primeiro